Olá, bom dia. No Diário Regional de hoje, você vai conhecer o trabalho dos piscicultores, homens que sobrevivem da criação de peixe e que dependem da água para garantir o sustento da família e dar continuidade a essa cultura. Isso porque eles precisam de açudes cheios para multiplicar o alimento. Por conta da seca dos últimos anos, a produção de tilápia nos maiores açudes cearenses praticamente acabou. Mas em Cedro, na região centro-sul do estado, mesmo com dificuldades, os piscicultores do açude O Baldinho, um dos poucos reservatórios que ainda mantêm a produção, seguem com a criação do pescado. O açude Baldinho, concluído em 1999, está localizado no Vale do São Miguel, zona rural de Cedro. Tem capacidade para armazenar 31 milhões de metros cúbicos de água, mas está apenas com 25% desse total. As chuvas dos últimos anos não foram suficientes para aumentar o aporte do manancial. Apesar dos efeitos das secas dos últimos anos, o açude é um dos poucos que ainda consegue manter a criação de tilápias em tanques-rede na região. Você pode levar peixe de onde for. Se você levar o do Baldinho, os caras dizem que é o melhor peixe que existe. Há cerca de 13 anos, desde que foi iniciado o projeto, Vanicley é um dos 10 associados do grupo de piscicultores do açude Baldinho. Ele relata que já foi mais fácil produzir o pescado. A piscicultura aqui, uns 2 anos aqui atrás, era bom demais, porque nós tínhamos tanto o produto. Hoje a dificuldade maior é o produto, que é o peixe, que está pequeno, e a população quer uns peixes grandes e nós não temos condições de fazer o peixe grande. A atividade é puxada. O trabalho é dividido em duplas, que se revezam a cada 24 horas. Isso porque a produção da tilápia requer muito cuidado no manejo. O principal fator é o raçoamento. Quando nós pedimos os alevinhos de 1 grama a 5, quando ele está com 30 gramas a 40 gramas, nós repica, esse tanque de engorda. Quando é em torno de 6 meses a 7 que nós estamos tirando o primeiro lote. A tilápia segue alguns padrões para a comercialização. Um dos principais é o peso, que deve ser no mínimo de 600 a 900 gramas. E para manter os peixes bem alimentados, o investimento é de mais de R$16 mil por mês. Não tem dia que nós não apuramos nem dinheiro de comprar um saco de ração. Tem que comprar, né? E tem que comprar, porque se nós não chegar a comprar a ração, como é que os peixes vão aumentar um pouquinho? A atividade já foi mais rentável para quem apostou na produção de peixe em cativeiro. Aqui no açude O Baldinho, que já chegou a produzir em média 12 mil quilos de peixe por mês, a produção atual apresenta queda em mais de 70%. Hoje nós estamos fazendo bem dizer nem o dinheiro da ração, entendeu? Porque se nós vender 2 mil quilos de peixe, a nova só dá R$18 mil. E a ração nós gastamos 16, e tem meses que nós não tira nada para poder ser se nós mantém, né, um pouco dessas gaulas aí. Além disso, os produtores sofrem com a comercialização do produto. O quilo do peixe, que já foi vendido a R$12, passou a custar R$10 nos últimos 2 anos. O consumo quase do peixe que nós criamos aqui é só para um rapaz levar ali para o Cedro mesmo. Quer dizer que antes vocês vendiam para a região todinha, né? Ah, vinha gente de todo o canto, mas de longe mesmo ir buscar peixe. Hoje, e tem dia aqui que você pode ficar aí, mas nós embaixo das barracas, não aparece ninguém não. Então, você, amigo, ó, o que nós vendia em numa semana, hoje, um mês, nós não vende não. A seca provocou ainda a retirada de muitas gaiolas de dentro d'água. O grupo chegou a ter, no açude, 200 gaiolas em produção. Atualmente, só restam 54 tanques. Mesmo com dificuldades financeiras para tocar o negócio, a produção continua porque é a principal fonte de renda para famílias da região. Quase tudo aqui nós é pescador e somos piscicultor.
Aí nós estamos aí batalhando aí. Faz uma parte de uma e uma parte da outra e estamos aí, e continuando a vida aí. Henrique entrou na atividade recentemente. Está na vaga deixada pelo pai dele e se mostra entusiasmado. Para mim está sendo gratificante, até porque eu aprendi muito com meus colegas aí, que a gente trabalha diariamente. É gratificante porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo isso. Apesar de todas as dificuldades, eu posso levar isso aqui mais para frente. Sou um cara jovem, né? Posso aprender aqui, levar para outra, mais para a vida aí, né? Todo meio de trabalho está em crise, até porque o país está parado. Então aqui não ia ser diferente, mas a gente vai lutando, trabalhando, mantendo a qualidade, fazendo o possível e o impossível para ver se a gente tem uma qualidade de peixe, peixe bom, peixe de qualidade para pôr no mercado, para fazer a freguesia e manter, né? Caminhar. Depois do intervalo, você vai ver que o Ceará caiu mais de 20 posições no ranking de produção de tilápia no país e vai conhecer projetos de incentivo à atividade. A escassez hídrica, principalmente nas regiões centro, sul e no Vale do Jaguaribe, tem afetado diretamente a piscicultura. Mesmo assim, há projetos de incentivo à atividade que preparam novos trabalhadores no ramo. A piscicultura se tornou a principal fonte de renda para centenas de famílias que foram inseridas em projetos voltados para a criação de peixes em cativeiro. Os piscicultores da região trabalham em grupos com até 12 participantes. Através deles, alunos de cursos voltados para o setor participam de capacitações e estágios. Praticam o que aprendem em sala durante as aulas de campo. A aula prática é muito melhor do que a aula teórica, mas as duas têm que estar mescladas, porque na teoria que a gente vê como funciona o funcionamento do peixe, a biologia do animal, ciclo, e aqui a gente vê a realidade, como que realmente é arraçoamento, as dificuldades, entendeu? Que o piscicultor ele enfrenta, principalmente nessa época que tem a falta d'água. A implantação do projeto de piscicultura mudou a vida dos moradores da região, mas o sonho de reformar a casa ou comprar um meio de transporte teve que ser adiado. Na nossa região, o local ainda que mais se desempenha, que está desempenhando, é aqui o Baldinho. O Muquem já parou, o Oroz quase parou, você tem ideia, Jucás a gente já parou, o Castanhão, se tiver muito pouco, pois é, Lavras parou, quase toda a região já parou a criação, justamente por falta d'água. A criação de tilápias também enfrenta outros problemas que prejudicaram a criação em tanques-rede. A mortandade de peixes que atingiu os criatórios, fenômeno natural que dizimou milhões de toneladas de peixes. A falta de oxigênio é uma das grandes mortalidades. E nesse caso, uma água não deve ser disponível não só em quantidade, mas também em qualidade. E níveis de oxigênio, o pH, detritos, que pode ser visualizado como amônia, nitrito e nitrato, devem ser observados nesse reservatório. Então, essas pessoas que criam, a assistência técnica ela chega a ser muito importante, porque o monitoramento de qualidade de água é essencial. Em Jucás a gente trabalhava, com a criação de tilápia, lá a gente trabalhava desde a parte da produção de alevino, até a parte de processamento, que era onde trabalhava o hambúrguer, a linguiça, todo o processamento filé da tilápia. E aí, a gente começou bem, vendia a tilápia in natura, tinha a fábrica de ração, era toda a cadeia produtiva, como você sabe, vinha desde do alevino até a comercialização. Mas por causa da questão de seca, a gente ficou sem água
no reservatório, que a gente puxava água do rio, era em viveiros de terra, não era em tanque-rede, como você está vendo aqui no baldinho, né? E aí, por falta de água, e como o viveiro, o uso de água é bem maior do que em açude, porque você tem que estar renovando aquela água e tudo, então lá a gente tinha 36 tanques, né, era os viveiros de produção de engorda, e foi parando a produção por isso, por falta de água na região. Além disso, segundo os criadores, faltam incentivos. É muito importante a questão da assistência técnica, mas apoio de governo, financiamento, tudo isso aí vai ser importante. Apoio científico, já com essa dificuldade toda de escassez de água, uma medida a médio, a longo prazo, são pesquisas que tratem da criação de peixes com pequena quantidade de água. E aí, estratégias, técnicas, até espécies que resistam a esses ambientes, podem ser alternativas a longo ou médio prazo. Apesar das dificuldades enfrentadas para produzir o peixe, os piscicultores pretendem continuar na atividade. A esperança para muitos é que haja um bom período de inverno, que contribua com o aumento do nível hídrico dos reservatórios. No próximo bloco, a tilápia e o desafio dos produtores de peixe do Ceará. O Ceará passou de segundo maior produtor de tilápia do Brasil para a 23ª colocação. Muitos produtores foram obrigados a abandonar a atividade. Por conta da seca nos últimos anos, a produção da tilápia foi encerrada nos principais açudes da região, afetando a cadeia produtiva do pescado. Com isso, quem ainda está produzindo, mesmo que pouco, reclama da entrada no mercado local de peixes vindo de outros estados, principalmente da Bahia. No mercado dos peixes, à margem do Açude Oroz, na região Centro-Sul, o trabalho caiu mais de 80% depois que a produção de tilápias acabou. O peixe comercializado aqui passou a vir das regiões norte e nordeste do país. Isso vem de Bahia, macho, custando R$6 o quilo, um peixe desse. Aí como é que nós podemos fazer um peixe de 1,2 kg para nós vender ele novo, aonde vem peixe de Bahia, o de 1,5 kg de R$6,50. Não tem condições. Aí, meu amigo, aí depois que tá chegando esse peixe de fora mesmo, tá se acabando é tudo mesmo. Devido a esse período de escassez, de verão, de falta de chuva, o volume do Oroz não ficou mais suficiente para se produzir. A partir de 2014, 15, 16, a gente teve um volume muito reduzido em liberações para o Castanhão. Hoje essa liberação só vai até Jaguaretama, mas o volume da água do Oroz não é mais apropriado para criar peixe. Então zerou total, quer dizer, não existe mais ninguém produzindo tilápia no Oroz. Toda a tilápia que vem para o Oroz é da Bahia, de criatórios que existe lá em Paulo Afonso e outras regiões, outras cidades aqui da região. Muitos sítios e vilas que se desenvolveram por conta da piscicultura enfrentam dificuldades devido ao longo período de estiagem. Atualmente a piscicultura vem atravessando por um período crítico. Em 2013, o Ceará se encontrava como o segundo maior produtor de peixes. E atualmente ele está na 20ª posição. Mas essa queda já é um reflexo devido a esse longo período de escassez de água. E como a água é um item básico, essencial e necessário para a produção de peixes, acabou que refletiu diminuindo drasticamente a produção de peixe, né? Principalmente no que se refere à tilápia. Vários piscicultores que criam suas tilápias, seus peixes em viveiros, tiveram que fechar. E muitos que criavam em gaiolas ou tanques-redes, como são conhecidos, também diminuíram ou tiveram que fechar. A produção no sítio Jurema, que já foi o maior produtor de tilápias de Oroz, está parada há mais de 2 anos. Criatórios de peixes foram abandonados, equipamentos estão encostados, prédios fechados.
Muitos nem chegaram a funcionar. É mais um resultado dessa retirada da água. Se Fortaleza, ao longo desses anos de criação do Porto Pecém, tivesse já instalado uma usina de dessalinização para a água de toda aquela região, para Fortaleza inclusive, nas suas necessidades, já tivesse essa usina de dessalinização tivesse funcionando, teria amenizado o nosso problema aqui, porque a nossa água teria ficado com um volume maior por muito mais tempo e produzindo. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu dessa forma. E nós sabemos que a água do Oroz foi para atender a região metropolitana e também o Porto Pecém, gerando renda e pobreza aqui. E não existe nenhuma compensação. Já que essa água gera renda, deveria um percentual ser revertido para as comunidades que hoje estão com dificuldades. A situação vem ocasionando desemprego e acúmulo de dívidas para as famílias dos piscicultores. Infelizmente, o que ficou para a gente foi pobreza e débito em banco. Hoje o banco liga para as pessoas e eles não podem fazer nada, nem atender não podem, porque não vão dizer o quê? Por conta da liberação dessa água, que deveria ter havido de uma forma mais programada, para não ser tão rápida e parar a produção 100% num curto espaço de tempo. O turismo e outras atividades também foram prejudicadas. Alguns voltaram para a agricultura, para a pesca artesanal e a captura do camarão. O comércio está sentindo isso, a pobreza está generalizada na Bacia do Oroz, que muitos nem água para beber têm. Comunidades onde se produzia tilápia, que ficava dos 100, 200 metros da água para as residências, hoje está a 35 quilômetros, e isso só gera tristeza, pobreza e maiores dificuldades para essas comunidades sobreviverem onde elas estavam. Hoje estão todos aqueles que os filhos voltavam de São Paulo para entrar no projeto, hoje estão indo embora novamente. Para os piscicultores, o maior desafio será a retomada da atividade. Muitos perderam, outros venderam os equipamentos de trabalho. Além disso, a necessidade de muita água para a criação dos peixes, que só será possível quando o açude voltar a tomar um bom aporte hídrico. Eu acredito que o Oroz, voltando ao seu volume normal, de cheio, chegar a sangrar, para dar uma melhorada na qualidade dessa água, porque ela, infelizmente, quando esses anos não sangra, a água que chega aqui é só a sujeira que fica no leito do Rio Jaguaribe. São 19 cidades que os dejetos chegam aqui poluindo, e aí a gente sabe que quando ele encher novamente, a produção volta, não na mesma intensidade que era, porque muita gente se desanimou, muita gente foi embora, mas com certeza vai voltar aos poucos, vai se retomando essa produção e, se Deus quiser, isso vai retornar a partir desse 2020. Isso é o que é a nossa perspectiva e expectativa, né? Agora, desanimar nunca. O Diário Regional vai ficando por aqui, mas não se esqueça, no próximo domingo, o programa está de volta às 6h30 da manhã. Para você, tenha um ótimo dia e um excelente fim de semana.